A gente tem o prazer de receber o professor e escritor Jorge Santana, que esse mês lançou o livro Desculpas, Meu Ídolo Barbosa, um romance histórico que homenageia o ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira, que teve a sua trajetória marcada pela derrota na Copa do Mundo de 1950, diante da seleção uruguaia, aqui no Maracanã. Professor, obrigado pela sua participação. A partir desse fato no Maracanã, como é que o senhor desenvolve o romance? É um romance histórico, ficcional, que eu trago um pouco da história do Barbosa e da questão da Copa, do nacionalismo, da política, do racismo, mas trazendo também muito da história do Barbosa e da história do advogado, que é o outro protagonista desse livro. Muitos dizem que não há justiça no futebol. E para muitos, Barbosa foi injustiçado. Barbosa, na sua avaliação, depois dos estudos que o senhor fez, foi injustiçado? Enfim, ele teve essa carga muito negativa, mas como diz a Teresa Borba, a filha do Barbosa, ele conseguiu dar a volta por cima, voltar a jogar no Vasco, no Santa Cruz, no Campo Grande, no Bom Sucesso, e ganhar muitos títulos, inclusive jogando contra o Santos e o Botafogo de Pelé e Garrincha, ganhando o Rio-São Paulo de 1958. No livro, o senhor aborda a questão do racismo. O fato de Barbosa ser negro, de uma certa forma, fez com que esse peso fosse maior para cima dele, essa cobrança fosse maior para cima dele por conta da falha? Sim, infelizmente, como a gente vê nos últimos casos, o caso no Campeonato Brasileiro de domingo, o racismo ainda, infelizmente, está presente no futebol e os jogadores negros ainda acabam recebendo uma carga muito forte quando tem uma grande derrota, uma perda muito significativa, tanto na seleção como nos times de futebol. Essa questão, literatura, esporte, enfim, como é que o senhor trabalha isso para os seus alunos na sua carreira? Então, às vezes é muito mais fácil ensinar trabalhando com literatura, trabalhando com romance. O assunto fica muito mais fácil de compreensão para os alunos e para as pessoas que não são do campo da história, de compreender. Então, dá sempre um resultado muito bom, dá jogo, literatura, história, futebol. O 7-1 aqui no Brasil na Copa do Mundo contra a Alemanha, de uma certa forma, professor, tirou um pouco do peso das costas do Barbosa, vamos dizer assim, absolveu o Barbosa aquele 7-1? Sim, o Barbosa sempre foi absolvido devido ao seu grande talento, mas tira um pouco desse peso, sim, do país do futebol que quer ganhar a Copa do Mundo jogando no seu próprio país. Então, 2014 mostra, e por mais que nós tenhamos os maiores craques, é sempre difícil ganhar uma Copa do Mundo, ainda mais jogando em casa, O peso do nacionalismo e da expectativa da torcida é sempre muito grande. Então, é um desafio gigante esse mérito. Muito obrigado, parabéns pelo livro e boa sorte. Obrigado.